TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Estamos aqui mais uma vez no Vida Inteligente, o Vida Inteligente, o último desse ano, né? Nós paramos hoje e voltamos no dia 8 de janeiro, aqui com vocês novamente. E antes de mais nada, eu queria perguntar para a minha técnica aqui se o nosso streaming está funcionando. Também não. Então, infelizmente, as pessoas que estão querendo nos assistir no Brasil, hoje não vão nos assistir no Brasil. Estamos limitados a Florianópolis, né? E hoje nós trazemos aqui, para encerrar o ano, o que tem acontecido é o seguinte: nós temos sido bombardeados nos últimos tempos, nos últimos dias, nos últimos meses, sobre aquelas histórias. Já começou em 14 de outubro com as histórias de uma australiana, que nós já falamos aqui na televisão, que falou que ia aparecer nave, ia ficar 3 dias no céu e não sei o que lá. Para variar, não aconteceu absolutamente nada, cansamos de falar aqui que não ia acontecer, não aconteceu. Agora a novidade é o tal do Nibiru, o planeta X, o planeta Jupão, que já falamos aqui também no Vida Inteligente, e que já dissemos que não vai acontecer absolutamente nada. E para ilustrar o nosso último programa do ano, e para acabarmos com essa história também, e vamos olhar o lado científico, Vida Inteligente é um programa, desde que veio ao ar em julho de 2005, é um programa que, apesar de parecer que é místico, essas coisas assim, não, muito pelo contrário. Ele é desmistificador e desmitificador. O nosso objetivo é acabar com os mitos, mostrar a verdade, uma verdade que pode ser diferente, geralmente é diferente dessa verdade que nós estamos acostumados a ver. Então hoje nós trouxemos, mais uma vez aqui, periodicamente ele vem, é um prazer recebê-lo sempre, professor Paulo Araújo Duarte, astrônomo, ex-professor de Geociências da Universidade Federal de Santa Catarina, ex-diretor do Planetário de Santa Catarina, mas é uma pessoa que, apesar de estar aposentada já, continua jovem, como vocês estão vendo aqui do meu lado, e não para de estudar, porque isso aí, claro, quem foi catedrático, quem foi acadêmico, não vai parar de estudar nada, nunca, né? Boa noite, Paulo, professor Paulo. Uma boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, é mais um prazer tê-lo aqui, né? E nós estamos aqui à disposição para tentar esclarecer algumas coisas que você queira nos perguntar. Isso, professor Paulo aqui é nosso amigo mais de 15 anos já, e lembro que o tempo que ele ainda estava na ativa, nós fazíamos umas reuniões lá na Universidade Federal. E, apesar de científico, o professor Paulo Araújo Duarte é um mente aberto, que a gente chama. Isso é muito bacana, ele está aberto para novas ideias, ele não precisa concordar com elas, mas pelo menos ele está propenso a escutar, a ouvir, sempre foi assim do jeito que eu conheci. Então, ele é uma pessoa pé no chão, e é isso que nós estamos precisando hoje, daí o convite para cá. Bom, o tema de hoje, Universo Desvelado, foi o tema que nós demos a nossa entrevista, o tema do nosso programa, porque nós vamos falar sobre as coisas, trouxemos um PowerPoint que já vamos passando devagarinho, nós vamos falando, o professor Paulo vai acompanhar aquele PowerPoint, nós vamos dar uma visão de todo o universo e vamos acabar de desmistificar, porque mesmo tendo desmistificado muitas coisas aqui durante todo esse tempo do programa Vida Inteligente, as pessoas continuam não querendo aceitar aquilo que nós desmistificamos, aquilo que nós provamos que é mentira. Até aquele negócio da sereia, você lembra daquela sereia que apareceu na internet? Porque saiu em Manaus? Não, acabou saindo do tsunami. O Fantástico mostrou aí, domingo passado ou retrasado, mostrou o artista que fez, inclusive o Juan Cabanha, e mesmo assim as pessoas, não, estão querendo nos tapear, aquela sereia verdadeira, é um ser do não sei o quê. Então, paciência, cada um acredita no que quer. Paulo, professor Paulo, aqui, antes de eu vir para cá, eu te mostrei. Vamos começar antes da gente botar o PowerPoint? Que eu acho que a pergunta até é muito oportuna. Foi o Jaime que me fez ali pela internet. Onde o universo começou? E se antes do universo começar existia alguma coisa? É interessante. Bom, dizer onde o universo começou é meio complicado, porque se o universo é o todo,
ele não teria onde começar, porque não haveria o espaço, digamos, para ele começar, não é? Mas o universo, quer dizer, nós temos uma ideia, não é, Grego, de que as coisas têm necessariamente que ter um início. Não é? Então, o universo, digamos, não existia, não havia nada. Mas se o universo começou num determinado momento e não havia nada, quer dizer, se não havia o nada, como é que o universo poderia ter começado? Do nada. Isso aí então, nesse caso, o nada não seria nada, seria alguma coisa. Com certeza. Certamente já deixaria de ser nada para ser alguma coisa. Perfeito. Então fica meio difícil dizer onde começou coisa desse tipo. Existe a ideia do Big Bang. A teoria do Big Bang é uma teoria comprovada dentro do mundo da ciência. Há muitas evidências que mostram que o Big Bang aconteceu. Então, tudo isso que nós conhecemos da matéria, não é? Energia, tudo, enfim, estaria concentrado num ponto ínfimo, que não se sabe que tamanho teria isso, não é? Que na ciência se chama de singularidade. Sim. Então seria energia pura, energia pura. Se em volta dessa singularidade havia alguma coisa, não se sabe, não é? Mas segundo o Big Bang seria o início do universo, não é? A teoria do Big Bang. Então, em determinado momento, houve uma expansão. O nome Big Bang até leva à ideia de uma grande explosão. Sim. Que, na verdade, se diz até que não há provas de que tenha havido uma explosão. Mas sim uma expansão repentina. E, a partir dali, em questão de milésimos de segundos, as coisas começaram a se formar vagarosamente, né? Os elementos que hoje constituem o universo foram se formando gradativamente e houve uma expansão. Tá certo? Então, isso é o chamado Big Bang, que muitas vezes se diz que seria o início do universo. Agora, eu sou muito simpatizante de uma outra ideia, que eu não sei se eu poderia chamar de teoria, que se fala em multiverso. Multiverso, ou seja, nós não teríamos um universo, mas sim multiverso. Diversos universos. Quer dizer, se nós tivemos o Big Bang, que deu origem a tudo isso que nós conhecemos aqui, esse não seria um acontecimento isolado. Quer dizer, ocorreu o nosso Big Bang aqui, ocorreu um outro Big Bang lá, ocorre um outro lá, ocorrerá um outro lá, enfim, o Big Bang iria, como digamos assim, pipocando, acontecendo gradativamente por todo o universo. E o universo seria algo que a gente não tem nem condições de imaginar, de mensurar, nem de imaginar o que seja, não é? Que tamanho teria, ou se seria finito, ou seria infinito. Não é? Mas a ideia de que o universo sempre existiu. Para nós, é meio difícil conceber a ideia de que algo sempre existiu, não é? Porque nós estamos muito acostumados a essa ideia de que as coisas são criadas e depois então vão se transformando, desaparecem, se transformam, enfim, tal. Não é? Mas eu, sinceramente, simpatizo muito com a ideia de que o universo sempre existiu. Ele não foi criado. Ele não teve um início. O Big Bang teria sido um acidente, digamos, dentro do universo. Algo tão grande que a gente não consegue mensurar, não consegue entender a dimensão. Então, na sua opinião, na sua concepção, vamos dizer assim, você é adepto da ideia de que antes do Big Bang já existia alguma coisa. E sempre teria existido. Perfeito. O Big Bang pode ter desencadeado a nossa... Desencadeou um processo. Um processo que seria o universo que nós conhecemos hoje, vamos dizer assim. Ao qual nós estamos limitados visualmente e, inclusive, limitados à nossa tecnologia, né? Porque a nossa tecnologia não tem detectado coisas muito longínquas, digamos assim, se a gente considerar que o universo é algo muito maior do que isso que nós conhecemos por Big Bang. E ele é dinâmico, né? O nosso universo é dinâmico. E é dinâmico, exatamente. Quer dizer, a ideia do multiverso, da existência do universo,
não é, como algo que sempre existiu. Seria de algo que sempre existiu e que está em constante transformação. Entende? Então as coisas vão se transformando. O Big Bang uma ideia assim que nos faz conceber com maior facilidade a existência do Big Bang é o seguinte, é porque se verificou que todas as galáxias estão num processo de expansão. Expansão, perfeito. Então, vamos raciocinar da seguinte maneira. Se isso aí estivesse filmado e a gente pudesse rodar o filme para trás, ao contrário, quer dizer, o que iria acontecer? As galáxias todas, né, iriam se contrair até nós chegarmos naquele estrangulamento, ponto, exatamente. estrangulamento que seria a tal da singularidade. Perfeito. Não é? Essa é a ideia do Big Bang, é uma ideia que comprova, né, com muita facilidade que o Big Bang realmente deve ter existido. Agora, mesmo aqueles que são adeptos do Big Bang e que o Big Bang seria o início do universo, mas mesmo assim a grande maioria ainda não se arrisca a dizer que seria o início do universo. Não se sabe o que havia antes. Sim. É difícil realmente chegar nisso. É difícil chegar nisso. Quer dizer, então, a comprovação de que houve um Big Bang, bom, isso há muitas evidências, então houve o Big Bang. Agora, dizer-se que ele teria sido o início do universo, bom, isso fica muito difícil. Tá, antes da gente entrar no PowerPoint, eu queria te fazer uma pergunta aqui. Há pouco tempo, aqui no próprio Vida Inteligente, não sei se você assistiu nesse dia, nós falamos aqui, e eu fui pesquisar depois, que tudo que os entrevistados falam aqui, eu vou pesquisar depois, né? Depois do programa, eu já vou lá para a internet. Você acredita que na existência de um planeta no nosso sistema solar, de nome Vulcano, poderia ter, porque inclusive na internet tem, na antiguidade se falava também de um eventual planeta Vulcano aqui. O que você me diz disso na qualidade de astrônomo? Tem condição de termos aqui Plutão perdeu a sua condição de planeta, né? Perdeu a condição de planeta. Mas veja bem, quer ver só uma coisa? Existe uma ideia que não é uma falsa ideia, digamos, de que o limite do nosso sistema solar seria Plutão. Sim. Na verdade, não é. O que seria o limite do nosso sistema solar? Seria aquele ponto do espaço cósmico até onde o Sol ainda exerceria atração gravitacional. Perfeito. Uma coisa lógica, né? É uma coisa lógica. Tá. Entende? Esse ponto se considera como estando a uma distância tal que é chamada de nuvem de Oort. É onde estaria, assim, digamos, o resquício da formação do nosso sistema solar. Daquela grande nebulosa, sim, girando e tal, deu formação depois, então, no centro ao Sol, depois aos planetas e tal. Então, o que restou ficou lá lá fora, digamos assim. Não é? Então, essa chamada nuvem de Oort. Ora, nesse processo de formação do sistema solar, formação dos planetas, ocorreram muitos acidentes e nós temos muitos objetos nesse espaço que vai até essa nuvem de Oort. A própria nuvem de Oort, que deve ser a origem dos cometas que passam por aqui. Me soletra essa nuvem, como é que o Oort é com H? Oort, não é com H. Para a turma ver em casa depois, pesquisar também? É a letra O, novamente, RT. O-O-R-T, nuvem de O-O-R-T, Oort. Tá. Oort é o nome do cientista. Perfeito. Que fez esse trabalho que até hoje, o descobridor que até hoje, sim, então, aceita. Nuvem de Oort. Tá. Seria, então, o limite do sistema solar. Então, veja bem, só para a gente ter uma ideia da dimensão do nosso sistema solar até essa nuvem de Oort, vamos imaginar o seguinte. Pegamos uma bola de isopor, tá, representando o Sol. A 1 metro de distância, que seria mais ou menos a minha mão direita aqui, uma outra bola representando a Terra.
Sim. A posição da Terra. Então, 1 metro. A 40 metros Nossa estaria Plutão. Sim, tá. Agora, a 100 mil metros é que Puxa estaria a vida. nuvem de Oort. 100 mil metros? 100 mil metros. Tá. Então, imagine você, de 40 até 100 mil, quanto espaço nós temos? Tá, e aí eu pergunto, nós temos condição de pesquisar esse espaço? Veja, existe entre Netuno, Plutão e um pouco mais além de Plutão, um cinturão que é chamado cinturão de Kuiper. Kuiper também é um holandês que descobriu a vida natal. Esse eu conheço, já ouvi falar. Conhece, exatamente. Que é constituído por uma série de asteroides. Sim. Entende? Daí a ideia de que Plutão deveria ser um asteroide desse cinturão. Entende? Tá entendido. Porque o Plutão tem um comportamento muito parecido com o comportamento dos asteroides e um comportamento muito diferente dos planetas. Entendi. Então, daí Plutão ter sido, né, desconsiderado como planeta, porque ele se assemelha muito mais, pelo tamanho, pela composição e pelo comportamento dele, se parece muito mais com os asteroides. Entende? Ora, então, nesse meio aí existem milhares de asteroides. Então, o trabalho, por exemplo, do Hubble, de outros que vai ser lançado um outro agora, a Pioneer não saiu do universo, do nosso espaço, com essa incumbência, né? Ela só saiu para levar uma mensagem para futuras civilizações. Exatamente. Ela não saiu para fotografar nem pesquisar absolutamente nada, né? Houve um momento em que a Pioneer, eles conseguiram, quando ela já estava, se eu não me engano, umas 90 unidades astronômicas, ou seja, muito além de Plutão, Perfeito. praticamente o dobro, né, da distância Sol-Plutão, eles conseguiram virar e bater uma fotografia do Sistema Solar, inclusive da Terra. Sim. Nossa, Inclusive pegou a da fotografia? Terra. Eu não me recordo de ter visto essa foto. Tem. E se o pessoal quiser pesquisar, tem aí pela internet. Tá. Né? Então, a Pioneer fez esse trabalho que foi muito interessante. Até nós, né, olharmos a Terra junto com outros planetas e olharmos a Terra, lá aquele pontinho minúsculo lá adiante. Quer dizer, você fica se indagando. Com certeza. Né? Muita coisa, gera muita indagação na mente da gente. O ser humano, eu acho que ele é muito... Tá certo que ele é muito prepotente, o ser humano, porque ele acha que ele já descobriu muitas coisas, né? Até o nosso próprio sistema agora, nessa semana aqui, não sei que país da África, descobriram 500 e tantas espécies animais novas. Então, veja só, terceiro milênio, 2009, aí praticamente entrando, e nós estamos descobrindo espécies. Então, a gente não conhece praticamente nada, nem do nosso planeta e muito menos do nosso sistema solar, que vocês, astrônomos, e nós como espectadores, vamos dizer, a gente vai se abismando com cada fotografia que chega, né? Essas novidades que tem, quer dizer, o que nós temos para pesquisar é fabuloso, isso é fantástico. Você acha, já vamos entrando lá, nós estamos dentro do assunto, né? Vamos acompanhar daqui a pouco o que tem. O tempo corre, mas a gente vai perguntando. Você, particularmente, acredita que no universo exista vida fora da Terra? Acredito, sim, perfeitamente. Quando a gente estuda a astronomia e a gente começa a sair desses limites do nosso planeta, e a gente começa a entender um pouco mais assim da grandiosidade do universo, e ver se essas imagens que são feitas dessas galáxias distantes de nós, a milhares de anos-luz de distância de nós, e você começa a olhar essa imensidão, é muito difícil. Como disse o próprio famoso astrônomo estadunidense, né, o Carl Sagan, né? Sim. Seria um grande desperdício de espaço, né, ter essa imensidão e o Sagan... para se colocar a vida. E o Sagan era um cético, hein? Era um cético, podemos considerar ele um cético, né? Sim, exatamente. Agora, e veja... Na sua área temos a equação de Drake também, que é muito interessante, né? Só que a equação de Drake... Fala sobre ela. Eu gostei do seu então significa que você não concorda plenamente. Não, ela não é, digamos assim, muito científica pelo seguinte, porque a equação de Drake, ela permite a colocação de alguns valores nessa equação que são totalmente aleatórios.
Entende? Então você pode colocar um sim, valor, claro, eu posso claro. colocar outro, o outro Claro. pode colocar. Então, Perfeito. então a partir desse ponto, então, o resultado passa a ser um resultado, para mim, muito vago, entende? Você Muito acha vago, por menor que seja... Eu acho Não, vago. interessante Eu esse acho ponto de vago, vista também. Eu acho vago por causa desses elementos da fórmula, entende? Em que são totalmente aleatórios. Então você coloca o valor que você quiser, Claro. o outro coloca, cada um coloca o seu valor. É óbvio que o resultado vai ser diferente. Sim. Se você coloca 1, eu coloco 100, o outro coloca 1000, nesse elemento da fórmula, o resultado lá no final vai ser diferente. Entende? Então eu não simpatizo muito, não. Tá, falando... Eu prefiro usar a lógica. Não, claro, perfeito. E a lógica, e você falou que acabamos de mostrar que a lógica é bem factível de que tenhamos vida nesse imenso universo, né? Agora, as pessoas têm se preocupado muito, como é que nós começamos o programa, e acho que dentro do seu... Você quer que a gente vá mostrando o PowerPoint ou como é que você prefere? Ou posso te fazer essa pergunta que foge Não, um pouquinho? eu acho que você pode, eu estou imaginando que você deve perguntar antes do PowerPoint, você pode Então tá fazer bom, eu vou te perguntar. As pessoas perguntam e têm receio. Não sei por que tem receio, né? Porque se aconteceu o que aconteceu no passado, que extinguiram-se dinossauros, que houve algum problema aqui, o que aconteceu em 1904, quando é que foi? Tunguska? 1908. Em 1908, perfeito. Tunguska, sabe-se lá o que aconteceu. Eu prefiro acreditar que foi um fenômeno celeste, né? Aconteceu alguma coisa. Paulo, vamos repetir, porque você já falou aqui no Vida Inteligente há um ano, ao menos. A Terra, diariamente, ela é bombardeada por detritos, por meteoritos. Diz isso aqui para o nosso público telespectador, por gentileza. O espaço cósmico, mas mais particularmente, não é, o nosso sistema solar, é muito carregado de pequenas partículas, digamos assim, que eu costumo chamar de meteoroides. Meteoroides, incluindo gases, incluindo poeira cósmica, incluindo pedrinhas pequenas, ariões, tamanho de uma unha, entende? Objetos um pouco maiores e tal, que iriam constituir isso que nós chamamos então de meteoroides. O nosso sistema solar é muito carregado desses objetos. Só para você ter uma ideia, eu costumo acompanhar por um site da NASA a quantidade de asteroides que são chamados potencialmente perigosos. Sim. Sabe quantos? Importante você dizer isso aqui, é um site da NASA Exatamente. que acompanha isso. Acompanha isso. Perfeito. Hoje, nós temos 1.010 asteroides considerados potencialmente perigosos. Sim, e esses asteroides têm de que tamanho? Qual é o tamanho variados, deles? São variados. Tamanho Por exemplo, médio. Aquele que ficou... bom, primeiro eu devo explicar, Perfeito. o que é considerado um asteroide potencialmente perigoso. Sim. Tá? É quando ele se encontra dentro de um raio que vai até 20 vezes a distância Terra-Lua. Certo. Ok? Sim. Desses 1.010, aquele que passou mais perto, ele já passou até, se eu não me engano, foi dia 6 de dezembro agora. Agora? Ele passou a uma vez e meia a distância Terra-Lua. Sim. Né? Quer dizer, então, isso aí, em termos astronômicos... É próximo. É raspando. Raspando, perfeito. É raspando. Passou raspando. Né? Então, há várias distâncias dentro desse raio. E há várias metragens. Se eu não me engano, esse aí tinha 100 metros, uma coisa assim. Quando um asteroide desse colide ou entra na nossa atmosfera, ele se fragmenta? Necessariamente ele se fragmenta ou não? Depende do material. Depende da constituição da dele. Constituição dele. Depende também do ângulo perfeito. que ele entra. Sim. Porque ele pode entrar num ângulo, digamos assim, muito aberto, tipo pedrinha que você joga na água. E ela sai pulando. Perfeito. Entende? Então, pode acontecer isso também nas altas camadas da atmosfera e o objeto vai para o espaço. Ricocheteia. Ricocheteia. Na nossa atmosfera é maior.
às vezes se parte em pedaços, né? Um pedaço maior vai embora, os outros caem por aí e tal. Então pode muita coisa acontecer. E ele pode vir também e cair no solo. As estatísticas dão que a Terra recebe diariamente uma bola de futebol, que não tem nada a ver com Avaí Figueirense. Claro. Um objeto, né, uma pedra do tamanho de uma bola de futebol por dia na nossa atmosfera. Sim. Agora, objetos menores, né, grãos e poeira e grãos menores e partículas menores, em torno de uns 20 mil por dia. Esse que nós vimos aí... Por dia, hein? Nossa Senhora. Esse que nós vimos agora recentemente, que tiveram a sorte de filmar, né? Você viu do Canadá? Ah, sim. Maravilhoso. Que tamanho tinha aquilo lá que acharam, inclusive acharam fragmento, que foi muito bom, fragmento. né? Eu não me recordo agora, sei que foi não dá para ter um grande. Mas parece que ele foi encontrado em 2 ou 3 pontos, né? Isso foi se fragmentando. Então, Mas só para você ter uma ideia, você falou no fenômeno de Tunguska e falou também dos dinossauros, né? Há 65 milhões de anos atrás. Aconteceu alguma coisa para acabar exatamente. com isso aqui. O asteroide que teria caído há 65 milhões de anos atrás e que gerou todo um processo de mudança climática e extinção de muitas espécies, dentre elas os dinossauros, né? Ele tinha 10 quilômetros. 10 quilômetros de diâmetro. Aí realmente exatamente. Uma coisa desse tamanho. Nós tivemos o exemplo há alguns anos, você vai precisar o tempo, nós assistimos, né, o Schumacher bater em Júpiter. Em Júpiter, exatamente. Que tamanho que ele era um... O buraco foi em 94. Está visível até hoje, parece, né, o que provocou E Júpiter é um gigantão. É, um gigantão. Mostrou depois que ficou um buraco na atmosfera de Júpiter. Mas como Júpiter é um planeta gasoso, né? Sim, claro. Então esses gases foram se recompondo gradativamente. Mas você imagina o tamanho do Schumacher para bater, para sim. Para ser ainda... Imagine se batesse na Terra. Nossa Senhora. Só que era um cometa, entende? O Schumacher-Levy era um cometa. Isso. Cometa é uma bola de gelo e poeira. E pode ter quilômetros também, né? Pode. Que foi o caso daquele de Tunguska. Agora, certamente um cometa, não é, do tamanho daquele de Tunguska, ou mesmo o Shoemaker-Levy em 94, provavelmente poderia se estilhaçar pela atmosfera, né? Porque é um objeto formado de poeira cósmica e gelo, não é? Então mais fácil de se dissolver e não atingir o solo. E mesmo que atinja o solo, de não causar tantos estragos. Mas o de Tunguska causou alguns estragos. Aquilo foi fabuloso. E deve ter sido a cabeça de um cometa que explodiu a uns 8 quilômetros de altura. Quer dizer, não chegou a atingir a Terra. Então, você falou que existe um site da NASA que acompanha isso. Hoje nós temos esse risco potencial de sofrermos uma colisão de algum asteroide, vamos dizer? Além do mais que nós temos 3/4 de água no nosso planeta, né? Então a possibilidade você tem que ter muito azar de cair numa cidade, numa região demograficamente cheia, né? Vamos dizer. Felizmente a superfície da Terra é de mais ou menos uns 70% de água. Perfeito. Consequentemente, não é? O que sobra de terra é um espaço bem menor. Então a probabilidade de um objeto cair no mar é maior do que em terra. Sim. Não é? Sim. E além disso, mesmo dentro dos continentes, a concentração de pessoas também é muito menor do que o espaço que fica vago. Sim. Então há uma possibilidade de que um objeto desse seja muito azar cair em cima de uma cidade. Agora, considerando uma coisa... Mas há a possibilidade de cair alguma coisa. Assim, e nós estamos em movimento, o universo inteiro está em movimento, né? E se nós pesquisarmos... O próprio planeta, o nosso planeta, nós vamos ver que há uma imensidão de crateras. Sim, claro. No nosso planeta. Claro. Entende? Então, o que significa que muitos asteroides, sim, já atingiram o nosso planeta e formaram crateras. Se não crateras. tivesse nada aqui, creio que a nossa superfície seria a mesma coisa do que nós vemos lá, a superfície de Marte, de Vênus, tudo que tem a Lua, a própria Lua, que está cheia de crateras, Marte cheia de crateras. Exato. Isso é o quê? São colisão de objetos também, não é claro, isso? De corpos celestes na superfície. Então, e a Terra também já sofreu e vai continuar sofrendo. Por isso que eu trouxe o professor Paulo Araújo Duarte para mostrar para você, telespectador,
deixar você tranquilo, que são fenômenos naturais. Isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo, não é isso? Exato, exato. Então nós Uma pedra do tamanho de um automóvel, por exemplo, as estatísticas dão uma pedra desse tamanho a cada 400 anos. do tamanho de um automóvel. Sim. Exatamente. Então, dependendo do material e do ângulo que ela entre, se cair em terra, certamente vai provocar já algum bom estrago. Né? E outra coisa, hoje, com a nossa tecnologia, vamos dizer, nós temos telescópios espalhados pelo mundo, né? E Sim. cada dia melhores. Nós temos o Hubble, que já está no fim da vida, segundo eles, mas deram uma sobrevida para ele. E tem um novo que eles vão colocar agora, se eu não me engano, em 2009, lá no espaço, não é isso? Exato, exato. Que é fabuloso, com lentes espelho, sei lá o quê. Então, como é que a gente poderia considerar? Nós podemos considerar que nós temos vigilância total sobre, apesar de que, se alguma coisa for colidir conosco, esse negócio é utópico, né? De achar que nós vamos mandar um jatinho lá para cima e explodir o asteroide. Então isso aí só em filme de ficção mesmo, né? A pior coisa que se faz seria estourar um objeto lá em cima, como aparece no filme Armagedon. Quer dizer, aquilo ali é um grande erro. Você pegar um asteroide enorme daquele que está vindo em rota de colisão com a Terra e estourar um negócio daquele no espaço. O que é que vai acontecer? É preferível você ter um objeto grande, mas que você possa controlar de alguma forma a direção dele, onde ele vai do cair? que ter milhares de fragmentos pedaços, ainda. de fragmentos. Puxa Aí vida. então, né? Tem razão, toda Então, razão. É um erro explodir o objeto lá em cima. Então nós podemos considerar de que nós estamos bem vigilantes, estamos vigiando o nosso espaço, nós temos condição de detectar, vamos dizer assim, é o que eles querem saber. Temos condição de detectar um negócio tão grande quanto um planeta se aproximando da Terra? Claro que sim, né? Apesar de que telescópios como o IRAS, por exemplo, que foi colocado, né, em órbita em 82 ou 83, uma coisa assim, como o próprio Hubble que você falou, né, eles não são telescópios apropriados para fazer vigilância aqui por perto. Eles são projetados para fazer uma observação de longa distância, como é o caso do IRAS, por exemplo. Sim. Que é para fazer estudos no espectro do infravermelho. Entende? Então ele não vai pegar um planeta aqui perto, ele está direcionado para fazer estudos lá fora, como é o caso do Hubble também. Sim, entende? claro, galáxias distantes. Claro, exatamente. Mas agora nós temos vários outros direcionados aqui para essa região mais próxima. Não posso dizer que nós estejamos totalmente seguros com relação a um objeto que venha em rota de colisão, porque isso vai depender do momento em que ele for detectado e da direção. Tá, mas a partir do momento, já que você falou isso, e vamos falar de distâncias astronômicas, a partir do momento que eu detecto alguma coisa em rota de colisão com a Terra, que distância isso aqui representa, vamos dizer, até esse fato acontecer? Distância e tempo. Veja, por exemplo, se ele já estiver dentro do sistema solar, digamos, uma distância como Plutão, coisa desse tipo assim, tá, né? já estará muito, muito próximo de nós, entende? Agora, o grande problema, entende, Greg, é que nós não detemos ainda uma tecnologia que nos garanta, por exemplo, um desvio desse objeto. Não, desvio não, isso eu também não acredito. Existem estudos, por exemplo, para mandar uma nave até esse objeto com ventosas, para grudar nesse objeto e depois então acionar um motor e desviar o objeto. Existem estudos nesse sentido. Sim. Existe também aqueles que defendem você fazer uma explosão de uma bomba, né, atômica lá em cima, qualquer coisa que muita gente combate e tal. Enfim, existem alguns estudos, né, mas ainda não tem nada que nos permita dizer, olha, agora a tecnologia é essa, a nossa defesa vai ser por esse caminho aqui. Ainda não tem nada garantido. Tá, mas esse site que você falou que a NASA acompanha
os meteoros, como é que é? Os asteroides, né? Os asteroides. Tá. E esses asteroides estão em que distância, por exemplo? E que tipo de tecnologia ela usa? Qual é o instrumento que ela usa para... Pois exatamente. São telescópios, radiotelescópios. Radiotelescópios, tá. Aqueles que estão nos desertos aí do planeta, essas coisas? Exato. E existe toda uma rede, né, de monitoramento, entende? Agora, a distância que você falou é justamente isso. Eles são considerados potencialmente perigosos quando estão a uma distância até 20 vezes a distância Terra-Lua. Então, até 20 vezes a distância Terra-Lua, temos 1.010 objetos. Isto, hoje. Mas Perfeito. isso aí varia porque alguns vão embora, outros têm uma órbita muito longa, enfim, tal, mas desses 1.010 não tem nenhum que se possa dizer que esteja em rota de colisão com a Terra. Perfeito. Então tá aí. Por enquanto, nós estamos bem sossegados. Só com essa notícia, que ainda antes de a gente falar hoje com o professor Paulo Araújo, que eu também não pude compilar, eu recebi e vi, acho que no portal Terra ou Globo, que algum asteroide está se aproximando da Terra para 2014. Isso por astrônomos e tudo isso aqui. Isso não quer dizer que vá colidir com a Terra. Está vindo em direção à Terra, como muitos outros vêm diariamente para cá. Então agora vamos mostrar lá. O professor preparou um PowerPoint muito legal, muito interessante, que fala sobre o começo de tudo isso aí que nós estamos querendo saber. Eu só fiz essa preliminar aqui, ocupou mais tempo do que a gente desejava, mas era necessário esse esclarecimento para deixar todo mundo tranquilo. Então pode continuar contraindo dívidas, muito pelo contrário, não contraia muita dívida, porque não está garantido de que até 2012 você vai embora sem pagar essas dívidas aí. Então se controlem, porque estão ainda com vigilância, apesar do que o professor Paulo diz que nós não temos condição de monitorar todo esse nosso sistema solar. Ô, Fernando, vamos colocar aí, o professor vai falando e ele vai dando autorização para a gente ir mudando os slides. Vamos lá. Ó, segura aí um pouquinho, para vocês aí que queiram fazer alguma pergunta. O professor é uma pessoa muito solícita, uma pessoa muito legal. Está lá o telefone dele, está lá o e-mail dele, vocês podem escrever para ele, fazer as perguntas, porque quando a gente vai fazer uma entrevista, além da gente estar limitado pelo horário, a gente muitas vezes não pergunta o que o telespectador quer saber, né? Apesar de que você pode telefonar para cá, 3222-1137. Mas se você quiser alguma pergunta mais específica, anote aí, tem um tempinho aí, pduarte45@hotmail.com, e o telefone do professor, ele vai te contatar. Esteja à vontade para contatar o professor Paulo Araújo Duarte. Então vamos seguir. Vamos lá, Paulo. O que é esse primeiro aqui? Eu tenho a impressão que não ficou ali na sequência, viu? Será? É. Ficou fora da sequência? Porque eu tinha colocado numa sequência que vinha lá de trás do Cretáceo. Tem razão ali. Da era mais antiga nossa. A gente já acha já. Aqui é bom que é ao vivo e a gente faz tudo na hora. Aqui. Se me permitir até, eu posso ficar com a minha colinha aqui. Então tá, vamos lá. Olha aí, não, aqui nós já estamos mais para frente aqui. Aí está muito lá na frente. Mas se pudesse pegar lá de trás, seria muito mais interessante. Vamos lá para trás primeiro e depois a gente vem para cá. Aí está indo de forma... Aí, começamos daí. Isso, olha. Universo Big Bang. Tá. Que nós já falamos, né? Isso, vamos lá. É isso aí, né? Isto é. Vamos seguir. O primeiro já passou, mas tudo bem. Ele copia aqui, vai acompanhando o seu. Ele tem. O primeiro, exatamente, esse aí seria o primeiro. Tá. Que diz o seguinte, que é só para mostrar, entende, a todos os telespectadores, que extinções em massa, catástrofes. Isso é importante. Com a Terra, isso é uma coisa natural dentro do universo, dentro do nosso sistema solar, entende, no nosso planeta. Entende? Sempre aconteceu. Então, veja, há 550 milhões de anos atrás, nós tivemos uma extinção em massa no nosso planeta. Que era o período cambriano. O período cambriano. Há 450 milhões, tivemos uma glaciação e uma extinção em massa.
essas coisas podem estar relacionadas com a queda de algum asteroide, Isso. com vulcanismo. Perfeito. Entende? Mais adiante. Vamos lá, outro próximo slide. Mais adiante, nós temos no próximo slide 365 milhões de anos. Tivemos um aquecimento global. E depois, então, uma glaciação. Porque, veja, hoje as pessoas também estão apavoradas, estão com muito medo do aquecimento global e da mudança climática. E como você já veio aqui, já disse que é cíclico também. É cíclico, claro. Exatamente. E a mudança climática sempre ocorreu, está ocorrendo e vai ocorrer sempre. Tá certo? Há 245 milhões de anos, tivemos uma extinção de 90% da vida no nosso planeta. Olha que interessante, ó. Em função de um vulcanismo ocorrido na região da Sibéria, lá no norte da Rússia, que pode estar relacionada também com a queda de um asteroide. Claro. A queda do asteroide reverberou, o magma saiu pelos vulcões. Não tenha nem tudo dúvida, em conjunto, pode ter acontecido, com certeza. Que pode ter acontecido isso. Mas veja, são extinções em massa que já ocorreram no passado. E veja, o ser humano não estava presente na face do planeta nessa época. Perfeito. Perfeito. Tá certo? Vamos adiante. Tudo coisa natural. Há 65 milhões de anos atrás, isso. Tivemos a queda de um asteroide, tivemos atividades vulcânicas, a extinção de 70% da vida no nosso planeta e, nessa vida, os dinossauros. Nessa ocasião, exatamente, os dinossauros. Tá? Exatamente. 65 Mas milhões. veja, todas essas extinções em massa que eu estou falando foram extinções gradativas. Não significa que os dinossauros estavam hoje à noite na face do planeta e que amanhã desapareceram. Perfeito. É tudo um processo gradativo de algumas centenas de anos, ou talvez até milhares. Perfeito. Tudo isso envolve o quê? Envolve transformação climática. Sim. Entende? Assim, há 55 milhões de anos tivemos um aquecimento global. Quer dizer, então, aquecimento global e resfriamento global no nosso planeta não tem nada a ver, digamos, com a presença do ser humano. No passado sempre ocorreu isso, e está ocorrendo e deverá ocorrer no futuro. Perfeito. Tá? Vamos lá, qual é o próximo? Agora veja, há 5 milhões de anos, sim, aí é que nós tivemos o aparecimento do homem na face do planeta. Tá. Então tudo que nós falamos até agora ocorreu sem a presença do homem. Sim. Tá? Depois disso, podemos ainda dizer que nos últimos 2 milhões e meio de anos já tivemos 18 avanços e retrações do gelo. Puxa. Quer dizer, avanço do gelo significa esfriamento, retração do gelo significa aquecimento. Aquecimento, sim. Tá certo? Há 120 mil anos? Há 120 mil anos, um aquecimento global que durou 100 mil anos. Significa dizer que esse aquecimento global terminou há 20 mil anos atrás. Caramba! Então, para muitos cientistas, hoje, inclusive eu sou adepto dessa ideia também, nós estamos caminhando para uma nova era glacial. Glacial, você já me falou isso. Glacial, Aqui todo mundo falando em aquecimento e nós estamos caminhando para... E nós estamos caminhando para um resfriamento global, que seria uma nova era glacial. Tá certo? Tá. Vamos lá. Agora já tivemos alguns fatos mais recentes aí que a gente pode pegar. Isso. Veja, por exemplo, em 535 nós tivemos a erupção do Krakatoa, essa famosa, Krakatoa, né? na Indonésia. Isso. Houve um frio intenso e depois então uma seca. Por que um frio intenso? Porque o vulcão lançou tanta fuligem para cima que tampou o sol. Exatamente, que fechou na boa parte da atmosfera, tal. Então a dificuldade da radiação solar penetrar fez um período de seca. Um período grande de seca e também de frio. De 1645 a 1715, nós tivemos 70 anos de intenso frio. E veja, esse período aí é aquele período que nós conhecemos da nossa... Período medieval, o período medieval, exatamente, a Idade Média aí, não é? Idade Média. Tivemos um fenômeno relacionado com atividades solares que é chamado de mínimo de Maunder. Maunder foi o estudioso desse assunto. Mas que a gente pode chamar então de pequena era glacial. Sim. Foram 70 anos de um frio intenso no nosso planeta, que causou problemas com a agricultura, problemas com a criação de gado, problemas de fome, e a economia, e uma série de coisas, né, que houve em função
desse esfriamento global. Por quê? Porque a atividade solar foi muito baixa nesse período. Foram 70 anos em que o Sol teve uma pequena atividade solar. Eu esclareço isso aí. O Sol tem uma periodicidade de 11 anos em que ele tem uma máxima atividade. Isto. Depois, então, ele diminui um pouco. Quer dizer, a cada 11 anos ele tem um pico de atividade solar. E se nós quisermos olhar pelo outro lado, é claro que a cada 11 anos ele tem uma baixa da atividade solar. Sim, é verdade, as explosões, aquela interferência magnética. Exatamente, aqui, né, que ele sofre. exatamente. Mas nesse período aí, por 70 anos, o Sol ficou muito calmo. Sim. Quer dizer, ele não deixou de ter atividade, mas as atividades dele foram muito baixas. Ora, então, isso se refletiu nos climas da Terra e houve um frio intenso no nosso planeta. Então, o que se acredita é o seguinte, o grego, que essa periodicidade aí de 70 anos, podemos chegar, quem sabe, a 100 anos e tal, de intenso frio, pode se repetir periodicamente. Perfeito. Entende? Claro. Em espaços pequenos Claro. de tempo. Assim como também nós podemos ter períodos quentes de 50, 100 anos, entende? Num curto espaço de tempo. 100 anos, um aquecimento muito forte, muita atividade do Sol, depois então diminui um pouco, depois mais 100 anos. Inclusive, você falou que você está preparando, já digo para o telespectador, para fevereiro, depois do Carnaval, meados de março, nós vamos trazer o professor Paulo Araújo Duarte de novo aqui, que você vai mostrar um trabalho específico sobre isso, não é isso? É, exatamente. Perfeito. Então, Exatamente. tá bom. Vamos seguir. 1783. 1783. O vulcão de nome Lac, Na na Islândia, teve uma queda de temperatura e de muitas chuvas também no hemisfério norte e na África. e até no norte da África. Tudo em função também Tudo em de- função de atividade vulcânica. Veja bem, que é um negócio que hoje em dia quase não se fala, mas os vulcões estão por aí por todo mundo. E ativos, muitos ativos. Muitos ativos, Sim. e lançando muita fuligem e muitos gases Claro, no espaço. com certeza. No entanto, fica-se falando de aquecimento global, de mudança climática e uma série de coisas, mas, no entanto, se relacionando com o ser humano, e, no entanto, não se fala das atividades vulcânicas e das atividades solares. É interessante abordar esse aspecto. Vamos seguir. Outro slide. 1883 seria o seguinte. Outra erupção do Krakatoa. Outra, essa sim, considerada talvez a maior de todas elas dos vulcões ativos na Fizeram Terra. até filme sobre isso, né? Isso, no dia 27 de agosto. Veja, as explosões duraram 22 horas. Impressionante. Impressionante. A ilha de Krakatoa, ela foi reduzida em 1/3 do seu tamanho. Que é isso? Foram 36 mil mortos por causa da erupção do vulcão. A poeira, a fumaça, chegou a uma altura de 27 quilômetros de altura, Nossa Senhora. lá em cima na atmosfera. Quer dizer, então esse material todo é espalhado, porque lá nessa altura nós já temos correntes de ar, entende? Que se dirigem em várias direções e tal, então elas vão espalhando isso pelo planeta. Puxa, imagino. Que absurdo. O som dessa explosão reverberou pelo planeta durante 9 dias. Nossa, Quer dizer, imagina só. estações Sim, claro. sismológicas registrando a 9 reverberação disso aí por 9 dias. Puxa vida. Não é? A cratera tinha 16 quilômetros de diâmetro, veja você. E ocorreram muitos tsunamis. 16 quilômetros de 16 diâmetro quilômetros. a cratera do Exatamente. Krakatoa? Minha nossa. Absurdo. Quer dizer, então... Claro. Mais adiante, então, nós Vamos lá temos... seguir mais um? Em 85, o vulcão Nevado del Ruiz, na Colômbia, houve a destruição de um povoado inteiro, o povoado Sim. de Armero, e houve 25 mil mortos. Nossa, muita gente. Quer dizer, essas são coisas consideráveis. Sim, e claro. que quase não se fala. E, obviamente, que todas essas erupções vão causando, sim, transformações climáticas. Não tenha lógico, dúvida. porque alterações não, de temperatura. Não existe mágica de transmutar essas coisas no Não. céu ali. Vamos lá. Em 91, tivemos a erupção de um vulcão nas Filipinas, Pinatubo. o vulcão Pinatubo. Sim. Lançou 10 milhões de toneladas de enxofre na atmosfera. muita coisa, Quer dizer, né? isso, obviamente, vai trabalhar na questão ou de resfriamento ou de aquecimento. Sem sombra de dúvida. A temperatura caiu meio grau. Meio grau, tá aí. Né? Em 93, tivemos o vulcão Lascar, no Chile, e o jornal Zero Hora de Porto Alegre trouxe uma manchete, em abril de 93,
uma manchete assim: chuva de poeira vulcânica cobre o estado. Rio Grande do Claro, Sul. o Rio Grande do Sul. Sim, com Mostra, inclusive, carros cobertos com a poeira. Com a fuligem com a ali fuligem. do vulcão. É. Isso em 93. Ora, tudo isso aí digamos assim, uma poluição natural. Não tenha dúvida. É uma poluição Não tenha natural. dúvida, claro. Então, em relação à poluição que nós, seres humanos, causamos, a nossa poluição eu considero pequena em relação a essas Pô, atividades imagina, vulcânicas. não tenha dúvida. Adiante. Agora, veja você uma coisa. Eu coloquei ali que o humor da imprensa e dos cientistas varia de acordo com o momento. Pelo seguinte, para explicar o seguinte, é que as pessoas devem tomar cuidado com as notícias. Você deve procurar se esclarecer, não deve acreditar logo no que acredita, porque precisamos filtrar um pouco, Não porque tenha dúvida. existem muitos interesses políticos Claro, e econômicos. por trás de toda essa onda de aquecimento global, Catastrofismo. mudanças climáticas, catástrofes, e inclusive lá também que nós tivemos da camada de ozônio. Você hoje provavelmente já não ouve mais falar da camada de ozônio. Não, porque o assunto- o problema econômico que existia naquela época já foi resolvido. Acabou, exatamente. É isso aí. Vamos lá. Então veja você, em 1945, Vamos para no o slide seguinte, Isto. a revista Time, nos Estados Unidos, trazia: o mundo está fervendo. Quer dizer, aquecimento global. Sim. Naquela época não tinha cunhada ainda essa palavra da aquecimento global, Não era mas falava não era que o modismo. mundo estava fervendo. Sim. Era a manchete da revista Time em 1945. 30 anos depois, na década de 70, em 1974, o jornal O Estado de São Paulo trazia a manchete: Sim. a Terra caminha para uma nova era glacial. Isso há 30 anos atrás. Isto. 1975, a revista Newsweek dos Estados Unidos, o mundo que esfria, quer dizer, falando sobre a nova era glacial. A revista Time, novamente, de 77, o grande congelamento, quer dizer, falando sobre a nova era glacial. Glacial, 77. Pula. Agora pulamos para 2006, portanto, 30 anos depois. Veja, 1945, depois a década de 70 e agora Isso. vamos para o momento Olha lá. atual. Revista 2006. Time, aquecimento global. 33 anos depois, 30 anos depois, A revista Época, o mundo vai acabar, falando a respeito do aquecimento. E isso para não falar em Veja, e super interessante, uma série de outras revistas e jornais também Galileu, que trazem essas manchetes hoje em dia. Sim, não sim, coloquei todas porque seria muita coisa. Perfeito. Mas hoje trabalha-se com a ideia dessa história do aquecimento global. Existem interesses políticos, existem interesses econômicos por trás de tudo isso, então as pessoas têm que tomar cuidado. E até religiosos, né? Ah, bom, e até religiosos também, não tem nem Vou tocar. dúvida. Tem mais algum slide? Tem? Não. Não? Não. Coloca lá, não tem o slide. Dá para repetir o primeiro, então, só do professor? Para as pessoas que não anotaram, para anotarem? Na sequência ele aparece. Então tá, põe na sequência então para a turma. Isso, tá aí, ó. Agora. Aproveitando que você Pois não. está mostrando ali o e-mail e telefone e tudo, não tem problema. Quem quiser me telefonar, ou quem quiser falar por e-mail, nós falamos. Falando em e-mail, veja, por esses dias eu recebi, de vez em quando eu recebo algumas perguntas e tal, Claro. e sempre procuro responder todas elas, até mesmo E quando quando eu eu tenho não sei. uma dúvida, você vê nas listas, eu mando para você Ah, esclarecer sim, para nós, exatamente, exatamente. Então, veja, uma menina de 14 anos, da cidade de Niterói, me mandou um e-mail Volta para apavorada. nós. Sim. Apavorada, porque ela estava vendo essas manchetes: aquecimento global, mudança climática e crise econômica, e enchentes em Santa Catarina, Isto. enchentes lá no Rio de Janeiro também e tal. E ela estava apavorada e me perguntou o seguinte: será, professor, que essas são evidências do fim do mundo? Quer dizer, então ela estava apavorada, tadinha, 14 anos, Isto. achando que essas coisas são o fim do mundo. Tanta coisa boa para uma menina de 14 anos pensar, né? Veja o que está na cabecinha dela, Sim, coitada. pois Isso é sério. Exatamente, mas essas informações são as informações Perfeito, que nos perfeito. chegam. No noticiário, você não vê notícia de coisa boa. Não. Não o vende. que vende é a notícia ruim. Isso. Ah, Isso. então, tadinha, e ela me dizia também no e-mail que a avó dela, não sei quantos anos tem a avó dela, mas a avó dela também ficava repetindo isso, que isso aí é o fim dos tempos,
é o fim do mundo e tal. Não, mas pessoa mais idosa nós não vamos mudar. Eu quero aproveitar esses 6 minutos que nós temos, que eu não posso deixar de perguntar, e isso é muito importante. Eixo da Terra, Paulo. Professor Paulo Araújo Duarte, como é que a Terra inclinou a 23 graus e meio? Isso é uma coisa natural? Isso é uma coisa que alguém deu um chute, uma explosão que foi batida, ela vai voltar para o seu ponto de uma hora para outra? Fala esses 6 minutos sobre isso, por gentileza. Não, isso aí é uma coisa natural, quer dizer, todos os planetas possuem a sua inclinação, entende? Em relação ao Sol, é raro um planeta que gire exatamente com o equador voltado para o Sol, né? Praticamente todos eles assim têm uma certa inclinação, não é tudo igual. Sim. Né? Mas isso aí é do próprio processo de formação do objeto e atração do Sol, né? O Sol atrai, o objeto vai girando, vai tendo seu movimento de rotação, o Sol atrai, no caso da Terra tem a Lua também, não é que... Já tivemos inclinação menor, já tivemos inclinação maior? Essa inclinação da Terra varia num período de 40 mil anos. Sim. Ela chega a 24 graus e meio e depois então vem a 22 graus por aí. Quer dizer, ela varia 2 graus e meio. Voltar ao normal, que a turma tem medo de voltar ao normal, não vai voltar? Não, ela deve chegar até 22 graus e algumas medições hoje dão que nós estamos num processo de chegar aos 22. Ou seja, a Terra já esteve em 24 graus e meio e agora está caminhando para chegar aos 22 graus de inclinação. Mas esse 1,5 grau de inclinação vai dar problema, não vai? São 2 graus e meio, né? Isso, 2 graus e meio. Obviamente, isso aí também trabalha na questão climática. Sim. Entende? Porque a tendência, se a Terra tem uma inclinação maior do eixo, a tendência é de os climas serem mais heterogêneos. Perfeito. E se ela fica com o equador um pouco mais voltado para o Sol, a tendência é haver mais homogeneidade. Diz que nós só temos as 4 estações exatamente por causa da inclinação do eixo, né? Senão sim, são duas coisas conjugadas, né? É a inclinação do eixo e a volta que a Terra faz Perfeito. em volta do Sol, em torno do Sol. Tá. Agora, se a Terra girasse com o eixo exatamente na vertical, então os dois hemisférios receberiam a luz do Sol por igual. Exatamente. Então nós não teríamos as estações do ano. Agora, 2 graus, então, presta atenção ao que o professor Paulo Araújo falou e eu aprendi já e vou repetir para vocês. Inclinação de eixo acontece cada 40 mil anos e não muda de uma hora para outra, nem 1 grau, nem nada. Isso é um processo moroso, devagarinho, que se dá em 40 mil anos. 40 mil anos. Perfeito. Agora, uma coisa, provavelmente, Então, tá aí. Grego, eu não sei se nós teríamos tempo para dar uma palavrinha na inclinação. Temos, quase 5 minutos aí. 3, estão fazendo sinal de 3, tá? Então, tá, ok. O nosso Cronos. Tá certo. É a inclinação, a variação do eixo magnético da Terra. Isso. Entende? Temos então, o norte normal e o magnético. Exatamente. Então, essa variação do eixo magnético da Terra também se dá gradativamente. Sim. Entende? Mas isso por causa de atividades do núcleo da Terra. Entende? Então, isso também, essa variação do eixo magnético e da inversão, que se diz, da polaridade, Sim. Né? Isso também ocorre gradativamente, já ocorreu na história do nosso planeta várias vezes. Sim. Entende? Essa inversão de polaridade. Moroso, é um processo moroso. Não, mas esse é um processo moroso, exatamente. E natural. E natural. O mais importante, natural. É natural. Isso, sim. Exatamente, é natural. Não tem nada a ver com poluição, com a nenhuma presença nave humana, extraterrestre, nada que bateu aqui, nenhuma profecia, então é isso. Então, em resumo, o que se pode dizer é que existem muitos processos naturais de transformações climáticas, entende? Mas que a imprensa não fala, a imprensa depende de sensacionalismo. Não tenha dúvida. Entende? E depende também das agências de notícias às quais elas são filiadas. Sim. Então já recebe a notícia pronta, não filtra e passa aquilo. E existem interesses econômicos e políticos que comandam também essas agências de notícias. Eu só gosto desses filmes de tragédia porque eles, claro que eles são comerciais, mas eles nos dão um certo medo, né? Porque eles mostram coisas que são possíveis. Então, tipo The Day After e essas coisas assim, o dia seguinte,
mostram como seria o mundo se sofresse uma catástrofe. Então, aquilo acho que ajuda a pessoa a ter mais consciência ecológica, o tipo comportamental. Isso, nesse aspecto, é bom, mesmo que seja através do medo, que isso aí tinha que ser uma coisa natural, né, Paulo? O ser humano cultua o medo, né? Aliás, diga-se de passagem, até o medo, dentro de uma determinada medida, ele é necessário para o ser humano porque é um elemento de proteção, né? Não tenha dúvida. De sobrevivência do exatamente. ser humano. Não é? Só que a humanidade, ao longo dos tempos, teve os seus vários medos. E hoje em dia, o medo é uma grande paixão da nossa humanidade, do nosso mundo, das nossas sociedades, né? Nós temos medo de tudo. Não é? Então, nós temos medo da mudança climática, como se isso fosse uma grande novidade, temos medo do aquecimento global, temos medo do vizinho, temos medo desse, temos medo daquele. Na verdade, são fugas, né? São fugas nossas. São fugas, exatamente, mas também existe esse medo que é provocado socialmente, não é? E isso, às vezes, quando se torna uma neurose, começa a causar depressão, começa a causar ansiedade, uma série de coisas, que é o caso dessa menina que eu falei para vocês, lá de Niterói. Mas nós vamos pensar positivo, nós estamos no final do ano. Paulo, professor Paulo Araújo Duarte, muito obrigado. Vocês veem que quando o papo é bom, o relógio, ele nos judia, né? Já vai rapidinho, a 1 hora, né? Muito obrigado mais uma vez por você ter atendido nosso apelo, nosso convite. Te espero em março para que a gente volte ao assunto, mostrar o que você está preparando sobre aquecimento, né? Então, eu desejo aos nossos telespectadores boas festas. E por que a gente usa? E vamos falar hoje para vocês se lembrarem. A gente usa aqui muito o até sempre. Nós mudamos aqui o até sempre, porque quando a gente deseja um feliz 2009, nós estamos limitando o feliz só ao 2009. E quando a gente diz o até sempre, nós estamos desejando que a felicidade seja perene, não dando uma limitação para ela, né? Então, Paulo, o seu agradecimento, por gentileza. Eu agradeço pelo convite que você me fez. Né? Você é sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado. Aqui é uma satisfação para mim também. E aqui ao vivo também quero lhe desejar, né, um feliz para sempre. Isso, gostei agora, viu? Boas festas e também para todos os telespectadores, né? Boas festas e um feliz para sempre. Isso, e nós, só para a gente encerrar hoje, voltamos então, nós entramos em recesso agora e voltamos no dia 8 de janeiro. Um grande abraço e até sempre. TV Floripa apresentou Vida Inteligente.